boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira vez, amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fale conosco. Que Ele se manifeste aqui nesse lugar. Que a glória dEle seja real aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na manhã do Espírito Santo. Nós estamos no mês do Espírito Santo. E Deus, nessa manhã, Ele traz-nos a uma consciência de arrependimento, de transformação e de mudança. E da necessidade de termos o Espírito Santo no seio da igreja. Porque a presença do Espírito Santo, ela se manifesta no meio da igreja. A palavra diz que Jesus foi, mas deixou-nos outro Consolador. Existem dois Consoladores, um é Jesus e o outro é o Espírito. E Jesus, quando subiu aos céus, deixou-nos o Espírito Santo para que estivesse conosco, para que se manifestasse no meio da igreja. E eu gostaria de abrir com a igreja o livro de João, capítulo 14, versículo 16 para a nossa meditação. Amém? João 14, capítulo 14, versículo 16 para a nossa meditação, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. Diga assim comigo: o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa manhã venha falar aos nossos corações. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a descer sobre a tua igreja. Nós te convidamos a se manifestar neste lugar. Nós te convidamos, Espírito Santo, a descer. Nós te convidamos, Espírito Santo, a fazer morada. Nós te convidamos, Espírito Santo, a trabalhar. Nós te convidamos, Espírito Santo, a operar. Nós te convidamos, Espírito Santo, a se manifestar. Espírito Santo, fala conosco por intermédio da tua palavra. Revela-nos, Espírito Santo, aquilo que tu queres. Revela-nos, Espírito Santo, a tua vontade. Revela-nos, Espírito Santo, o teu querer. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Amados, nessa manhã nós estamos a falar sobre o Espírito Santo. E hoje ele é um tema meio complicado de se falar, porque é um tema de confronto. Nós hoje vamos falar do Espírito, mas também vamos falar da carne. Diga assim: carne. Diga carne. Amém? Nós vamos falar do Espírito e também vamos falar da carne. O Espírito Santo nós conhecemos, muitos conhecem de ouvir falar, muitos conhecem, já passaram em muitas denominações, sabem que o Espírito Santo é algo que nos faz sentir a presença de Deus, nos faz chorar quando estamos na igreja, mas a verdade é que o Espírito Santo é muito mais do que isso. E a carne de que nós estaremos a falar nessa manhã não é uma carne física, não é o nosso corpo, não é o nosso sangue, não são os nossos órgãos. A carne que nós estaremos a falar nessa manhã é de uma natureza pecaminosa, aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos afasta do Espírito, aquilo que nos afasta da presença de Deus. Note que é muito mais fácil você falar para uma igreja e alegrar e trazer satisfação para o meio da igreja, quando você sobe e fala: Deus vai te abençoar, Deus tem promessas, Deus tem vitórias, Deus tem milagre. Aí a igreja se
manifesta em glória, aí é uma satisfação pessoal, porque é normal. Nós gostamos de ouvir aquilo que traz esperança para nós. Nós gostamos de ouvir aquilo que vai nos elevar para outro nível. Nós gostamos de ouvir aquilo que vai suprir necessidades imediatas que nós estejamos a passar. E nos tempos atuais, quais têm sido as necessidades mais visíveis, mais evidentes? É a necessidade de prosperidade, é a necessidade de riquezas, é a necessidade de projeção material, é a necessidade de elevação. Tem sido muito mais fácil subir nos altares para pregar sobre finanças, para pregar sobre relacionamentos, para pregar sobre como você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida, para pregar como é que você pode alcançar um negócio de sucesso, mas subir no altar para pregar sobre abandonar o pecado, mas subir no altar sobre pregar para abandonar a concupiscência da carne e se agarrar ao Espírito, nem sempre é uma coisa muito boa de se ouvir, porque traz confronto, porque nos incomoda, mas é aí que Deus quer trabalhar. É aí que Deus quer se manifestar, porque a própria palavra diz que Jesus, sendo santo, teve que se despir da sua glória, teve que se despir da sua veste de Deus para se fazer a veste de pecado, para se revestir de pecado e morrer uma morte de cruz por causa dos meus e dos teus pecados. Mas é necessário que a igreja entenda que se nós não nos desfazermos daquilo que é a nossa natureza e nos revestirmos da natureza de Deus, nós nunca veremos a Deus. Até iremos alcançar prosperidade, até iremos alcançar status, mas iremos levar uma vida como se fosse uma peça, um tabuleiro de quebra-cabeças que falta uma peça para completar. Aquilo nunca estará completo. Você irá andar, irá desfazer, irá fazer de novo, mas enquanto o Espírito Santo não estiver lá, enquanto a presença de Deus não habitar, enquanto você não matar a natureza do homem, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu querer, a tua vida sempre será incompleta e vazia. É por isso que nós vemos muita gente que tem dinheiro, tem riquezas, mas vai, pega uma carteira de comprimidos e toma. E tira a sua própria vida. Porque falta alguma coisa que não pode ser preenchido por dinheiro. Falta alguma coisa que não pode ser preenchido por carro. Falta alguma coisa que não é o governo da província de Luanda que vai fazer. Falta alguma coisa que não é o presidente da república que vai providenciar. Falta alguma coisa que não é a faculdade que vai te dar. Aquilo que falta é a presença do Espírito Santo. E quando a presença do Espírito Santo desce, quando a presença do Espírito Santo se manifesta, quando a presença do Espírito Santo se manifesta no teu coração, você se torna cheio. E você não precisa de correr atrás de bênção. Você não precisa correr atrás de homens. Você não precisa correr atrás do que é material, porque o Espírito Santo te enche e Ele te satisfaz. Então vamos entender uma coisa. Quem é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Hoje nós vamos passear pela Bíblia. No livro de João, capítulo 14, no versículo 16, nós lemos que Ele é o Consolador que nos foi deixado por Jesus. Mas a verdade é que o Espírito Santo, Ele existe desde o princípio. Se você for abrir a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, onde fala que Deus criou os céus e a terra era vazia, era sem forma. Não tinha nada, não tinha homens, não tinha seres viventes, não tinha animais, não tinha plantas, mas a presença do Espírito Santo já estava lá. A presença do Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então nós entendemos que o Espírito Santo já existe desde o princípio. Só que antes ele se movia no meio do vazio, porque não tinha ninguém para que ele pudesse fazer morada. O Espírito Santo, ele tinha que se mover ali sobre as águas, porque não existia eu, não existia você, não existia ninguém que pudesse estar aberto para que ele pudesse habitar. Mas passaram-se anos, passaram-se séculos, e o Espírito Santo não precisa mais se mover sobre a face das águas. O Espírito Santo não precisa mais se mover no meio do vazio, porque existe uma igreja
viver com o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão, eu vos deixarei o meu Espírito. O Espírito Santo foi deixado para a igreja, para que a igreja fosse cheia dele. Entenda uma coisa, não existia igreja antes da morte de Jesus. Jesus guiava os seus discípulos, mas só em Atos 2, depois do Espírito Santo descer naquele lugar, encher a casa e começarem a falar línguas estranhas e começarem a ser cheios, é que os discípulos receberam poder e autoridade para pregar o Evangelho. Só depois da descida do Espírito Santo, só depois do cumprimento da promessa do Espírito Santo, é que a igreja foi erguida, é que a igreja foi levantada, é que Pedro se levantou, é que Paulo se levantou, é que João se levantou e começaram a pregar a palavra, se tornaram grandes discípulos. Então nós entendemos que o marco da descida do Espírito Santo veio com a criação da igreja, para que a igreja não estivesse só, para que a igreja não sobrevivesse só, porque a igreja, se sobreviver sem a presença do Espírito, não é igreja, ela não vai subsistir. É necessário ter o Espírito para guiar, é necessário ter o Espírito para orientar, é necessário ter o Espírito para encher a igreja. E a igreja não pode viver como se o Espírito Santo não existisse. A igreja não pode viver como se o Espírito Santo não fosse uma pessoa. A palavra nos diz: não negligencie o Espírito, não despreze o Espírito. Não podemos viver como se o Espírito Santo não nos visse. Não podemos viver como se o Espírito Santo não olhasse para nós, não sentisse ciúme da nossa adoração. O Espírito Santo é um Espírito que, quando te vê adorar outros deuses, a se dedicar a outras pessoas e abandonar a presença dele, ele sente ciúme, porque o Espírito Santo foi deixado para você, e existe uma necessidade em você de ter a presença dele. E nós precisamos de entender isso, igreja. Não é sobre riqueza, não é sobre o que é natural, é sobre o Espírito de Deus, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito nós não podemos fazer nada. O Espírito Santo, ele é a representação de Jesus. Diga assim comigo: o Espírito Santo é a representação de Jesus. No capítulo 14, versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele é a representação de Jesus. É aquele que representa o nome de Jesus. É aquele que está aqui, enquanto Jesus está sentado à destra do Pai, a trabalhar em favor do próprio Jesus, por amor a nós. Você entende? Deus nos ama tanto, 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 que primeiro Ele dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois, mesmo que aquele filho morra, Deus é tão bom e tão misericordioso que diz: eu não posso lhes deixar só. Eles não podem se sentir órfãos, eles não podem se sentir sozinhos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus teve de ir para os céus, mas deixou aqui um representante. O Espírito Santo representa Jesus. O Espírito Santo representa a glória de Deus. Diga assim comigo: o Espírito Santo representa a glória de Deus. Veja bem, Moisés subiu para o monte, via a sarça que ardia e não pegava fogo e não se desfazia. Então Moisés olhou para aquilo e entendeu que aquilo não era normal. Aquilo só podia vir de um Deus que era poderoso, que tinha todo o poder, que aquela presença que estava ali a se manifestar naquela sarça era uma presença fora do comum. Então o que Moisés faz? Moisés olha e reconhece que a presença de Deus estava ali naquele lugar e tira a sandália dos seus pés, porque aquela terra se tornou santificada. Entenda, o Espírito
O Espírito Santo é a representação da glória de Deus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E quando João Batista olhou para os céus, ouviu o Senhor a dizer: este é o meu filho amado, de quem me comprazo. João Batista reconheceu que Jesus era filho de Deus e que a presença de Deus estava lá, porque o Espírito Santo desceu como forma de pomba. Aonde o Espírito está, a presença de Deus está. Então por que nós queremos milagre, mas não buscamos o Espírito Santo? Se aonde o Espírito Santo está, a presença de Deus está. Por que quando queremos que Deus abra uma porta, nós não buscamos o Espírito Santo? Nós não dizemos: Espírito Santo me enche, Espírito Santo me capacita. Não, nós dizemos: queima, quebra, destrua, desfaça. Mas é pelo poder do Espírito. O Senhor nos ensina que o Espírito Santo é a representação dele. Aonde o Espírito Santo está, Deus está. Aonde a glória de Deus está, o Espírito está. Porque são 3 em 1. Ele faz parte da Santa Trindade. E você não pode querer colocar ele de lado. Não entristeçais o Espírito Santo, porque por ele nós fomos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele veio habitar em nós. Ele veio se manifestar em nós. Ele veio ser derramado sobre nós. Mas é necessário nós estarmos de braços abertos e buscarmos a Ele. No livro de João ainda, abre aí capítulo 16, versículo 7. Diz: todavia digo-vos a verdade, que não convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós. Se eu for, enviá-lo-ei. Jesus não aceitou subir sem deixar o Espírito Santo. Jesus não aceitou subir aos céus sem nos deixar com alguém que pudesse ser nosso amigo. Jesus não aceitou subir aos céus sem deixar alguém que pudesse nos ajudar nas horas mais escuras. Sem alguém que pudesse ser o nosso consolador nas horas das lágrimas, nas horas que nós não temos nenhum amigo para nos ajudar. Nas horas que ninguém nos compreende, nas horas que ninguém nos vê, nas horas que ninguém pode estender as mãos para nos ajudar. Jesus disse: eu não posso subir sem deixar a presença do outro Consolador. É esse Consolador, quando você dobra o teu joelho na tua casa, de madrugada, quando você já não vê saída, parece que está tudo escuro, parece que todas as portas se fecharam. Jesus não está ali porque teve de subir aos céus, mas o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está a te cuidar. Quando os negócios estão tudo fechado, está tudo escuro, você não sabe como sair, você não sabe como ultrapassar. E o Espírito Santo, ele vem, ele te dá uma ideia, ele te dá uma luz, ele te diz: faz assim, eu vou ajudar. Vai por este caminho, eu vou te direcionar. Quando ali o relacionamento falha e o Espírito Santo te olha e te diz: você não precisa de mendigar o amor do homem, porque existe um amor maior. Eu te amei, eu te amei, eu te amei, eu te amo, eu sou o teu amor maior. O Espírito Santo está ali quando o mundo te despreza, quando o mundo te olha e diz que você não vale nada, quando o mundo te olha e diz que você não é nada, que você não será ninguém. O Espírito Santo está ali e te diz: somente seja cheio, porque eu é quem te capacito. Somente seja cheio, porque eu sou contigo. Eu guio os teus passos, eu te direciono, eu te abençoo. Sou eu quem abro as portas para você. Jesus não subiu aos céus sem deixar que esse Espírito tivesse materializado em nós. E nós precisamos agarrar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos amar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que se move em favor a cada um de nós. É Ele que se envolve, que se manifesta. É Ele que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Quantas das vezes nossos amigos, nossos familiares nos abandonam na hora que nós precisamos de uma defesa, quando somos caluniados, quando somos malditos, ninguém se levanta em nosso favor, nos viram as costas. Quantas das vezes temos situações que precisamos de defesa e ninguém se apresenta. Mas o Espírito Santo é aquele que nos defende. O Espírito Santo não nos defende somente diante da presença de um homem. O que é um homem? É muito baixo, é mínimo para ele. O Espírito Santo, ele vai mais além e ele te
mais uma chance. Não é diante do homem que o Espírito Santo te defende, é diante de Deus. É diante de Deus. E você precisa abraçar e amar esse Espírito. Você precisa reconhecer a soberania desse Espírito. Se é um Espírito quase que não existe vida cristã, porque ele é representação de Cristo. Sem o Espírito não existe comunhão com Deus, porque você não pode querer ao Pai, querer ao Filho e não querer o Espírito. O Espírito Santo, se não habitar, não há revelação, porque a palavra do Senhor nos diz aqui em João 16, o versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará o que há de vir. Sem o Espírito Santo não há revelação. Sem o Espírito Santo não há visão. Você não consegue ter visão das coisas que estão por vir. Você não consegue ter visão daquilo que está oculto. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há paz. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito nos daria paz. É um dos frutos do Espírito. Não a paz do mundo, mas uma paz que excede todo entendimento. E sem o Espírito Santo, a carne domina. Diga assim: sem o Espírito Santo, a carne domina. Sem o Espírito Santo, a carne domina. A carne é a nossa natureza pecaminosa. A nossa carne é o nosso homem natural. Nós nascemos em pecado, como diz o salmista, e em pecado fomos concebidos. A Bíblia fala que lá no princípio foi dada uma orientação a Adão e Eva, e a orientação não foi cumprida. E desde então o pecado entrou no mundo. E desde então a carne domina. Por isso é que nós, cristãos, servos do Senhor, nós não temos que nos preocupar com as coisas desse mundo, porque nós não somos daqui. E a Bíblia fala que maldito é o homem que só busca as coisas desse mundo, porque esse mundo não nos pertence. Esse mundo, ele jaz do maligno. Desde que entrou o pecado no mundo, o mundo se tornou carnal. E quando a presença do Espírito Santo não habita, a carne predomina. O que é a carne? A carne é a natureza pecaminosa do homem. Não é carne física, é a natureza é a natureza pecaminosa, é a parte natural do homem. E a carne, ela não tem parte com o Espírito. A carne, ela não tem parte com o Espírito. A carne, ela precisa ser mortificada. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Dessa vez já estamos em João, agora Gálatas, capítulo 3. No versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne. O que acontece? Muitos começam bem, muitos decidem bem, muitos um dia se apresentaram para Deus e disseram: Deus, eu quero ser usado. Muitos se apresentaram para Deus quando tiveram necessidades. E Deus supriu essas necessidades. Deus ajudou nas batalhas. Deus ajudou nas lutas. O Espírito Santo um dia desceu, batizou, encheu. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, com os dias, com os meses, aquela presença do Espírito Santo não foi sendo alimentada. Porque é necessário que toda manhã você coloque lenha na tua fogueira, para que a fogueira que representa a presença do Espírito Santo permaneça acesa. Ou seja, você precisa alimentar a presença do Espírito Santo que há em você. Como é que você pode alimentar? A Bíblia fala: buscai as coisas que são do alto, buscar aquilo que é de Deus, se encher de louvor, se encher de adoração, se encher de palavra, se abster daquilo que não é de Deus. Só que muitos começaram bem, muitos tinham vontade, muitos tinham desejo de fazer, só que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriou.
E a própria Bíblia nos diz que a igreja, com o passar do tempo, precisa ter cuidado, porque virão muitos falsos profetas, e irão acontecer muitas coisas, e a igreja precisa ter cuidado para não se esfriar, para a iniquidade não tomar conta da igreja. Só que muitos não vigiaram, muitos caíram e muitos ainda caem. E eles deixam a natureza da carne voltar a predominar onde o Espírito um dia abundou. Só que nós precisamos de entender que a carne, ela não nos aponta para nada do que é bom. Não existe nada do que é bom na nossa natureza normal. A nossa carne, ela não nos conduz a nenhum lugar onde nós encontramos aquilo que é bom. A carne, ela te leva ao pecado. A carne, ela te leva ao erro. A carne, ela te tira de Deus. A carne, ela te tira da presença de Deus. A carne, ela primeiro te afasta da igreja. A carne te faz começar a ver erro em tudo na igreja. Você começa a ver erro na pregação. Você também está a pregar assim demais. Você começa a ver erro no louvor. Vocês levitas também estão a gritar muito. A carne começa a te fazer ver erros até nos obreiros. Mesmo o uniforme desses obreiros não está nada bom. A carne, ela te faz ver erros até no irmão que está ao teu lado sentado, que você não conhece de lado nenhum. Esse irmão também faz muita confusão, grita muito. A carne, ela te afasta primeiro da igreja, te faz ver erro em tudo. Esses grupos das mamás também, essas coisas já estão ultrapassadas. Essa coisa de dar dízimo, parece que tudo na igreja começa a te fazer confusão. E nós precisamos ter cuidado, porque é aí onde a natureza da carne começa a predominar. Porque a carne, ela quer te afastar do Espírito. A carne, ela quer te tirar da igreja. Porque sabe que quando ela dominar, o teu coração vai pertencer a ela. E ele vai poder fazer o que quiser, até te levar a um lugar de falência espiritual. Então você precisa ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado quando vemos problema em tudo. Nós precisamos de ter cuidado quando tudo que tem a ver com Deus começa a nos incomodar. Porque isso não é obra da carne, isso é obra da carne, isso não é obra do Espírito. A carne, ela se guia por seus próprios desejos. Com Deus nós aprendemos que mais vale obedecer do que sacrificar. E que se nós amamos Deus, nós devemos obedecer os seus mandamentos. Só que a carne, ela nos faz seguir por um caminho onde os nossos próprios desejos é que estão acima de tudo e qualquer coisa. Onde não nos submetemos a nada, onde não nos submetemos a ninguém, principalmente a palavra do Senhor. A carne nos leva a um lugar de desobediência, e isso contradiz totalmente aquilo que é a palavra do Senhor. Nós vemos na história da Bíblia um rei que foi escolhido para reinar, mas por causa da materialização das obras da carne em si, ele desobedeceu às orientações de Deus, e por causa disso ele perdeu a coroa. Deus levantou outro rei, e Deus disse: eu quero um rei que seja segundo o meu coração. E Deus encontrou ali um menino, um homem, um jovem que estava a ser formatado, chamado Davi, que estava ali no campo a pastorear ovelhas. Ninguém lhe conhecia, ninguém sabia, ninguém via, mas era um rapaz cheio do Espírito Santo de Deus. Era um rapaz que adorava ao Senhor. Era um rapaz que escrevia versos, salmos. Ele escrevia cânticos de adoração a Deus. Eu imagino Davi ali no pasto a orar, a dizer: Deus, Tu és o meu pastor e nada me faltará. A orar ali na simplicidade do campo, mas a dizer: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito, não afaste de mim a Tua presença. E Deus olhou para Davi, viu um coração quebrantado, viu um coração contrito, viu um coração humilde e disse: esse vai ser o próximo rei de Israel, esse vai governar, porque eu não tenho amor a quem me desobedece. A desobediência nos tira do propósito do Espírito Santo, porque é obra da carne. Quem vive na desobediência precisa se rever. Quem não aceita orientação precisa se rever. Quem não aceita direcionamento precisa se rever, porque isso não é obra do Espírito, é obra da carne. E a igreja precisa ser obediente. A
se submete, o Senhor a seu tempo o exaltará. O Senhor está procurando uma igreja que se submete, que se humilha, que se derrama, que confia e que segue as suas orientações. Então nós entendemos que a desobediência é uma obra da carne e que a carne ela está em conflito com o Espírito. Se o Espírito te diz, o Senhor é meu pastor e nada te faltará e nada me faltará, a carne vai te dizer, não confia nada, não acredita nada, isso é mentira. Se o Espírito te diz, seja dizimista, seja ofertante, a carne vai te dizer, estás a dar muito dinheiro na igreja. Se o Espírito te diz, esteja na minha presença, entra nesse grupo, a carne vai te dizer, estás a perder o teu tempo. Porque a carne não tem concordância com o Espírito. Nada do que vem do Espírito é aceite pela carne. E nada do que vem da carne é aceite pelo Espírito. Porque a Bíblia fala que não existe comunhão entre as trevas e a luz. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Igreja, desculpa te dizer isso, mas não existe comunhão quando você vai numa festa, numa discoteca, numa noite de não sei o que vai começar meia-noite e vai terminar às 13 horas do dia seguinte, ali com bebedices, com coisas que não agradam a Deus. Não tem comunhão com Deus, porque onde o Espírito está, por isso é que eu disse no princípio que é muito mais fácil pregar sobre bênção do que pregar sobre carne. Desculpa te dizer isso, mas o Espírito não habita onde você está ali no teu almoço familiar e está todo mundo, você sabe, não, eu não posso. Você sabe o que eu estou a falar? Não, eu não posso, só uma, não posso. Não, só uma, não faz mal, estamos aqui entre família. E assim começam a se manifestar as obras da carne. Porque a carne sempre vai te puxar para a carne e o Espírito vai querer te puxar para o Espírito. Existe uma guerra, diga assim comigo, existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Um luta contra o outro e vence aquele que for mais alimentado. É uma guerra. É uma guerra. É por isso que às vezes olhamos para nós mesmos quando temos que decidir sobre uma coisa e fica ali uma voz a dizer não, não faz, e fica ali uma voz a dizer sim, faz. É como perdoar alguém que te fez mal. Existe uma coisa no teu coração que te diz não, não vou nada perdoar, ele me fez muito mal, me prejudicou muito, mas no teu coração eu sei que existe uma voz que te diz ultrapassa. Eu sei que existe uma voz que te diz não leva isso para o coração, tira isso da tua vida. Essa é a voz do Espírito. A carne está te dizendo não perdoa, lhe paga na mesma moeda, lhe dá o troco, mas o Espírito está te dizer ultrapassa, você tem parte comigo, você é meu filho, você é minha filha, perdoa, eu também te perdoei, eu também morri uma morte de cruz, você era pecador, você era miserável, você era fraco, mas eu te perdoei, eu te dei a minha vida, eu fui até uma morte, morri uma morte de cruz. Perdoa, ultrapassa, porque eu também morri por você, eu também te perdoei, mas a carne ela vai ficar ali a te dizer para não perdoar. Então existem conflitos, existe guerra, mas essa guerra é vencida por aquele que for mais alimentado. É por isso que Josué, ele de forma muito cirúrgica chegou para o povo: ei, decidam hoje quem é que vocês vão servir. Decidam hoje quem é que vocês vão servir. Se vão servir esses deuses aí dos vossos pais, das vossas mães, esses deuses aí que não trouxeram nada na vossa vida, esses deuses que não trouxeram diferença nenhuma, decidam hoje. É porque com a carne e com o Espírito não precisa ter muito espaço. Você não tem que negociar. Você não tem que dizer, não, carne, eu vou te permitir entrar até aqui e daqui para ali é do Espírito. Não existe isso, porque a carne ela é evasiva. A carne ela é evasiva, ela encontra uma brecha, ela entra, ela se instaura ali, faz morada e ela cresce. A carne ela é evasiva, mas o Espírito ele te pede permissão. O Espírito ele te pede permissão. Como diz lá no livro de Apocalipse: eis que estou à sua porta e bato.
Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, com ele cearei e ele ceará comigo. A carne, ela não te respeita. A carne, ela não quer saber, como o pastor pregou semana passada, ela não quer saber a tua nacionalidade, se você é branco, se você é preto, se você é estudado, se você não é estudado, se você é rico, se você é pobre, se você é servo, se você é empresário. A carne não quer saber. Ela te rompe. Ela te rompe, ela entra, ela faz morada. Mas a igreja precisa aprender a disciplinar a carne, porque não existe amizade entre a carne e o... Não existe amizade entre a carne e o... Então, se você está a negociar algumas coisas, hoje mesmo é dia de deixar que o Espírito exerça o seu governo. Hoje mesmo é dia de dizer: eu negociei até aqui, mas agora o negócio acabou. Agora você já não tem espaço na minha vida. Agora acabou, eu já não vou negociar contigo. É o Espírito Santo quem vai governar a minha vida. É o Espírito Santo quem vai me dirigir. Até aqui a brincadeira acabou. Gálatas 5:17 diz assim: a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o versículo 16 diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar cheio do Espírito Santo, você não vai satisfazer a vontade da tua carne. Se você andar cheio do Espírito Santo, a carne, ela não terá lugar na tua vida. Então é necessário a igreja buscar incessantemente o Espírito Santo de Deus. É necessário a igreja se derramar diante do Espírito Santo de Deus. Vejamos uma coisa. Vamos fazer uma analogia de como é que a carne, ela atua em coisas simples. A carne, ela aponta para a lógica. Diga assim: a carne, diga com fé, igreja, a carne, ela aponta para a lógica. Amém? A carne, ela confia na razão humana. A carne, ela confia na razão natural das coisas de ser. A carne é aquela natureza que olha para o que é normal e diz: é mesmo assim. A carne é aquela coisa que te faz olhar para, às vezes, coisas que estão a acontecer e se conformar e dizer: é mesmo assim. A carne te faz olhar para você, imagina numa situação de esterilidade e te diz: isso é normal. Hoje em dia muitas mulheres não fazem filho. Você é só mais uma na lista. A carne te faz olhar para uma situação de traição e te fazer aceitar porque é normal. Porque é mesmo assim. Isso é Angola. Isso é África. Porque a carne, ela aceita a lógica das coisas. A carne te faz aceitar. De repente, na hora de vir da igreja, começarem a te aparecer muitos imprevistos. Na hora de vir na igreja, começarem a te aparecer muitos trabalhos. Só na hora de vir na igreja. E a carne te faz olhar para isso e acreditar que isso é normal. E você ainda usa um texto bíblico. É normal, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Esse é tempo de trabalho. A carne te faz olhar para as coisas de uma forma normal. De uma forma lógica. A carne te faz aceitar o histórico negativo da tua família. Aonde ninguém foi feliz. Aonde ninguém subiu para outros níveis. Aonde ninguém se calhar se formou. Porque ela diz: não, é mesmo assim. Vocês não têm recursos. A carne te faz olhar para você e você se conformar com a forma como você está nesse momento. Então, a carne, ela te aponta para a lógica natural das coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos aponta para a fé. O Espírito Santo de Deus aponta para a fé.
O Espírito Santo de Deus te faz olhar para situações de esterilidade e te dizer que pode não ter acontecido na vida de muitas mulheres, mas você tem promessa de Deus. E aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. O Espírito, Ele te faz olhar para Abraão, para Isaac, para Jacó e entender que com Ele nós podemos todas as coisas. O Espírito na situação difícil te diz: não tema porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Sou eu quem te ajudo com a destra da minha justiça. Então, aonde a carne olha para a lógica, o Espírito Santo de Deus nos faz olhar além do natural. O Espírito Santo de Deus nos faz olhar para o sobrenatural e entender que no final Ele está no comando de todas as coisas e que tudo há de se cumprir segundo a tua vontade, que não é pela lógica do homem. O homem pode dizer que não, o mundo pode dizer que não, as circunstâncias podem dizer que não, mas aquele que é nascido do Espírito, ele não anda pela carne, ele não anda pela lógica do mundo, ele não anda pela consciência do mundo. Aquele que é nascido pelo Espírito, ele anda pela fé, ele vence pela fé, ele caminha pela fé, ele fala pela fé, ele sonha pela fé, ele vê pela fé, porque a fé é o que vence o mundo. E quem é nascido pelo Espírito não anda segundo a lógica desse mundo, porque esse mundo não tem nada para nós. Esse mundo nos aponta para a destruição, esse mundo nos aponta para a injustiça, esse mundo nos aponta para a mentira. Mas quem anda com Deus vive pela fé. Quem anda com o Espírito vive pela fé. Quem anda com o Espírito fala pela fé. Quem anda pelo Espírito vence. Você vai vencer pela fé. Você vai vencer pela fé. Não é pelo que o homem decreta, não é para que o homem fala, é pela fé. E o Espírito Santo, ele nos aponta para a fé. O Espírito Santo nos aponta para a justiça de Deus. O Espírito Santo nos diz: o homem pode não te ver, mas eu te vejo. Eu sou o Deus do teu secreto. Eu sou o Deus das tuas orações escondidas. Eu sou o Deus das tuas lágrimas ocultas. Eu sou Deus de justiça na tua vida. Você precisa de andar pela lógica do mundo. O Espírito te diz: não é pela força do teu braço que você vai vencer, mas você vai vencer pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Então, amado, se nessa manhã você está com a tua mente de que a coisa não vai acontecer, de que você não vai avançar, eu quebro em nome de Jesus e eu declaro agora pelo poder do Espírito Santo, aonde tem uma mente vazia a pensar em destruição, a pensar que não é nada, eu declaro a vida do Espírito. Eu declaro o poder do Espírito a te encher, a te levantar. O Espírito nessa manhã declara sobre a tua vida: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você vai vencer. Não é pela tua força, não é pela força do mundo, é pela fé. É pela fé. Aquilo que os teus olhos não veem, aquilo que os teus ouvidos não ouvem, é o que eu tenho preparado para você. O Espírito, ele nos aponta a fé. O Espírito Santo, ele nos aponta para a fé. O Espírito Santo, ele nos aponta para a fé. O justo, ele viverá pela fé. A carne, ela te torna escravo. A carne, ela te torna escravo. Ela te coloca um vício que fica difícil de sair. Você se torna escravo desse vício. Quantas pessoas nós vimos que outrora eram grandes homens, grandes empresários, hoje ficam aí a andar como se fossem malucos, porque se prenderam a um vício de bebida que acabou com tudo, destruiu tudo, tirou a honra. Quantos jovens começaram bem, começaram a se inclinar nas drogas e acabou com o futuro, virou a desgraça da família, matou a vida dele, matou a semente, matou a esperança numa mãe, matou a esperança de um pai, porque a carne, ela te torna escravo, a carne, ela acaba contigo, a carne, ela te torna escravo do trabalho, ela te faz acreditar que se você não tiver aquele trabalho, você não é nada.
A carne, ela te torna escrava de uma profissão. E você se pergunta, mas o que será de mim sem essa profissão? Eu me projetei para isso. A carne te coloca num lugar de dependência, de escravidão. Você se torna escravo. Você se torna escravo de uma formatação. Você se torna escravo de um cargo. Você se torna escravo de um vício. Você se torna dependente de alguma coisa. E você passa a se segurar como a coisa mais preciosa da tua vida. Ela começa a governar e te torna escravo. Ele te coloca num ciclo de repetição de hábitos. Não te deixa avançar. Não te deixa desenvolver. Você fica preso ali. Sabe o que é? Você está num trabalho e você se projetar para alguma coisa. Tem aquela ânsia de chegar, não, eu vou ocupar aquele cargo, eu vou chegar naquele nível. E de repente vem e colocam outra pessoa naquele cargo. A carne te faz acreditar que você não foi ali porque não trabalhou o suficiente. Então vais trabalhar mais. E Deus começa a ficar de lado. Como diz o Senhor, buscamos as coisas desse mundo quando devíamos estar a buscar as coisas de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. A carne, ela nos torna escravo de relacionamentos. Eu sem esse homem não vou ser feliz. Eu sem essa mulher não vou ser feliz. Ai, eu sem esse trabalho, o que será de mim? Ai, o meu tio. Não, isso e aquilo. A carne nos torna escravos. Mas o Espírito Santo, ele nos torna livres. A palavra do Senhor diz, e uma coisa muito bonita, que aonde o Espírito está, ali haverá liberdade. Aonde o Espírito está, aí haverá liberdade. Mas ao mesmo tempo é um paradoxo. Porque o salmista diz, Senhor, aonde me esconderei de ti? Se vou para o abismo, tu lá estás. Se vou para não sei aonde, tu lá estás. Senhor, aonde vou me esconder de ti? E nós entendemos que o nosso Deus é um Deus omnipresente, que está em todo lugar. E nós nos perguntamos, será que a presença do Senhor está em todo lugar? A liberdade de Deus também está em todo lugar? Não. A liberdade não está em todo lugar. Por que nas prisões não existe a presença do Espírito Santo, se Deus também está lá? Por que nos bares, se Deus está em todo lugar, é omnipresente, a presença do Espírito Santo não se manifesta e em vez de beber começam a adorar? Por que nos nossos trabalhos, se não formos a invocar, a presença do Espírito Santo não se manifesta lá, se Deus está em todo lugar? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está no lugar e se manifesta com liberdade só no lugar onde Deus se torna a autoridade suprema. Só aonde Deus se torna a autoridade. Aonde o Espírito de Deus está, haverá liberdade. Quando você tornar do Espírito Santo a autoridade na tua casa. O Espírito Santo precisa governar na tua casa. E eu te pergunto, quem é que governa na tua casa? O que é que passa no rádio da tua casa? O que é que passa na tua casa? Que tipo de ambiente existe na tua casa? Ambiente que atrai a Deus ou que afasta? O Espírito Santo de Deus, ele te torna livre quando você dá o acesso para que ele habite. É necessário você dar acesso. Quando nós falamos de um juiz do Supremo Tribunal ou um Supremo Juiz, nós estamos a falar de alguém que tem toda a autoridade. E é preciso nós deixarmos que o Espírito Santo seja a autoridade suprema. Que ele tome o trono, que ele assuma o trono das nossas vidas, das nossas casas. Que ele seja o juiz, o supremo, a presença suprema, a autoridade suprema no seio da nossa casa. O Espírito de Deus habitará com liberdade quando você permitir que ele seja a autoridade no lugar. Deixa Deus ser autoridade na tua casa.
Deixa Deus ser autoridade no teu trabalho. Não deixa o teu trabalho te governar. Você não é escravo. Não deixa o homem te governar. Você não é escravo. Você é livre. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu naquela cruz, a condenação, o peso do pecado, o peso, a nota, a moeda para que toda a condenação fosse paga. Jesus, através da sua morte de cruz, pagou. Então já não existe mais condenação. Já não existe mais nada que te prende. Só existe um Espírito que te vivifica. Existe um Espírito que te dá liberdade de viver a vida de Deus. Existe um Espírito que te dá liberdade de ser o que Deus diz que você será. Porque já não há mais condenação. Mas existe liberdade do Espírito. O mundo não te governa. O homem não te governa. Mas é necessário o Espírito Santo se tornar autoridade. E para terminar, o Espírito, a carne, ela aponta para o passado. Mas o Espírito, ela aponta para o futuro. Sabe? A carne, ela vai querer te fazer viver do passado. A carne vai querer te fazer lembrar das mágoas do passado. A carne vai começar a te fazer lembrar do que você foi no passado. E vai te dizer, você não pode ser mais porque você já foi isso. Você não pode ser mais porque você já foi aquilo. Isso aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha vergonha de ir buscar água a uma hora que tivesse muita gente, porque o passado dela lhe condenava. A vivência dela lhe condenava. Ela vivia de uma forma errada. Ela vivia segundo a natureza da carne. Só que no dia que ela se encontrou com Jesus, Jesus disse, mulher, se eu te der de beber dessa água, você jamais voltará a ter sede. E ali, quando ela foi saciada pela presença de Deus, pela água que Jesus lhe daria, ela mudou completamente a história da vida dela. E ela saiu e começou a anunciar as boas novas de que existe um Deus que tem uma água que não dá mais sede. Então você precisa de entender, é hora de deixar os deuses do passado. Como a própria Bíblia nos diz, é hora de deixar o passado. Já que você já não é mais escravo, já que você vai assumir a autoridade do Espírito, é hora de você começar a olhar para o futuro. Sabe por que Satanás te prende no passado? Sabe por que Satanás te prende naquilo que você já foi? Porque ele sabe que ele não tem futuro. Satanás não tem futuro porque ele já está condenado. E ele quer que você viva nessa mesma condenação. Ele quer que você acredite que não existe um futuro melhor para você. Ele quer que você acredite que não existem coisas melhores para você. Porque a Bíblia fala que o futuro dele é no lago de fogo. Ele será queimado. Ele já está condenado. Então ele também quer que você não tenha futuro. E ele te prende ali. Ele te amarra ali. Ele não te faz ver à frente. Mas o Espírito Santo diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deixa o teu passado para trás. Deixa a tua vida passada para trás. Deixa os teus erros para trás. Esquece aquilo que você já foi. Esquece aquilo que você já fez. Esquece os erros que você já cometeu. Esquece. Aponta agora a tua vida para um futuro com Deus. Aponta a tua vida para um futuro com o Espírito. Deixa o que já passou. Deixa o que já aconteceu. Deixa. Esquece o que passou. O apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. É momento de prosseguir para o alvo. É momento de largar aquilo que passou. É momento de largar aquela vida que quem governava era a carne. É momento de largar aqueles erros repetitivos, aquele ciclo vicioso em que estávamos. É momento de largar. Deus te diz hoje: transformai a tua mente, renova o teu espírito, vai para o futuro belo e próspero que eu preparei para você. Eu tenho um futuro para você, eu tenho uma vida para você. Mas é necessário você abandonar. É necessário você largar. E nessa manhã eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé.
Você vai receber aí no teu lugar uma folha branca, um papelzinho, talvez não tem nada de especial. Mas nessa manhã, eu gostaria que pela fé você visualizasse. Amém? Cada um de vocês vai receber. E em nome de Jesus, você vai pegar esse papel na tua mão. Você vai olhar para esse papel e você vai ver tudo aquilo que você não quer que acompanhe a tua vida. Você vai olhar para esse papel. Eu gostaria que você olhasse para esse papel.